Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim. E é uma alegria muito grande poder compartilhar com você e com sua família mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje, o convite é para uma profunda transformação do nosso caráter, combatendo aquilo que nos afasta do propósito divino, a preguiça que paralisa e o orgulho que nos cega. Veremos juntos a suprema importância de reagir à dor e também às adversidades, não apenas com resiliência, mas com a proporção e sabedoria que só a fé em Jesus Cristo pode nos dar. Começo com uma provocação, não apenas alicerçada na psicologia humana, mas na imutável sabedoria divina. O mundo, com sua superficialidade, nos impulsiona a expressar nossos sentimentos de forma desenfreada, muitas vezes buscando apenas a solução momentânea. Contudo, o apóstolo Paulo, em sua profunda compreensão da vida cristã, autor desse ensinamento, acrescenta uma condição crucial que ecoa a verdade bíblica: expressar a dor na proporção dela. Esta perspectiva nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a fé não passiva, mas uma fé que amadurece, discerne e age com propósito. Como vamos falar de dor, eu quero perguntar a você: qual é a dor que está assolando sua alma, quem sabe oprimindo o seu casamento, a sua vida profissional? Deus está vendo todas as coisas, e no momento em que você para ouvir Deus falando, com certeza Ele começa a se manifestar trazendo respostas, encaminhamentos. Então abra bem o seu coração, se prepare para receber a porção que Deus trouxe hoje para a sua vida, em nome de Jesus. Afinal, que espaço Deus tem para atuar em nossas escolhas? O Deus poderoso deseja que nossas vidas sejam vasos dispostos para todo o mover espiritual. E isso começa na forma como lidamos com nossos sonhos e com a chamada à ação. A palavra de Deus nos compartilha uma visão perspicaz sobre aquela pessoa que é sonhadora. Você tem sonhos? Você tem metas? Quando nós falamos de um sonho, aquele tipo sonhador, muitas vezes é somente aquela pessoa que se torna um azarão, alguém que se satisfaz apenas com a idealização, com o devaneio, sem sentir a mínima compulsão para transformar o sonho em realidade. É aquele que se farta na imaginação, conversa, até brinca com a ideia, mas não dá um único passo de ação. Para essa mentalidade, o sonho é apenas um sonho, não carrega o compromisso de acontecer. Veja o que a palavra de Deus fala conosco no momento em que nós tratamos desse assunto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Para nós que temos a nossa vida alicerçada em Cristo, o sonho que Deus planta em nosso coração nunca é estéril. Ele sempre vem acompanhado do peso da responsabilidade e da execução, porque a fé viva nos impele à ação. Lembremo-nos do que ensina a epístola de Tiago. A palavra de Deus sempre norteia completamente a nossa vida. Observe isso. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Esta não é uma mera sugestão, mas uma verdade fundamental que nos convoca a transcender a mera idealização.
somos chamados a transformar a fé em ação concreta, a mover as montanhas dos nossos sonhos com a força que vem do Espírito Santo dentro de nós. Por exemplo, a pessoa que sonha em ganhar na loteria, distribuir milhões para a família, para a caridade, guardar o restante, planeja a vida toda, mas quando confrontada com a pergunta crucial, você jogou? E ela responde friamente, não. Então existe um sonho, mas não existe um mover, um trabalho para que ele possa acontecer. Não tenha dúvida que Deus quer que você realize muitos sonhos, mas a sua parte, a nossa parte, nós temos que fazer. Essa é a personificação da preguiça, da inércia, da falta de ação. A pessoa sonhava em ganhar na loteria, mas não jogou. É uma ação que se opõe diretamente ao chamado bíblico para uma vida de propósito, para um fim de frutificação. Meus amigos e irmãos, a preguiça nas Sagradas Escrituras não é apenas um vício, mas um inimigo declarado da prosperidade, não apenas material, mas espiritual, e do propósito que Deus tem para nossas vidas. Você é uma pessoa ativa? Uma pessoa que tem se empenhado em realizar sonhos? Com certeza, quando um sonho brota no coração, quando ele aparece na sua mente, Deus trará todas as ferramentas, as condições para que você realize esse sonho. Mas é preciso ter a ação, o trabalho. Até mesmo nós falamos num outro programa que a oração, ela termina com a palavra ação. Não adianta somente você orar, conversar com Deus, se você tiver preguiça, você ficar trancado em casa e não se envolver em ações que contribuam para a realização do sonho. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua fé, abençoo cada propósito que você tem, para que eles sejam completamente realizados com oração, mas também muita ação. O livro de Provérbios nos convida a aprendermos com a formiga. Essa pequena criatura que com diligência e sabedoria admirável trabalha incansavelmente no verão para não sofrer no inverno. Leia você mesmo, Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 6. Pegue a sua Bíblia, pois é muito importante você ler o livro que Deus deixou para que nós, seres humanos, acompanhemos, aprendamos a sua palavra. A formiga é um exemplo vivo da provisão e do preparo. O autor aprofunda essa visão, identificando diferentes tipos de preguiçosos. Há aqueles que se acomodam em uma zona de conforto porque alguém os sustenta, os chamados procrastinadores sustentados. Essa é uma questão complexa que ele presenciou de perto em seu trabalho voluntário com detentos e moradores de rua, ambientes onde a ausência de ação se torna em grilhões. Ele compartilha uma experiência marcante nas praças com moradores de rua, onde ele e sua equipe ofereciam cortes de cabelo, assistência médica e social. Ali, ele se deparou com indivíduos que, surpreendentemente, tinham profissão, não usavam drogas, mas escolhiam a sua vontade, ou seja, estar na rua pela própria comodidade. Numa entrevista com essas pessoas moribundas, um deles proferiu palavras chocantes. Disse: para que trabalhar? Se meu filho quer ir para o hospital, é só botar no colo, fazer uma cara de choro que levam para o melhor hospital. Se eu estou com fome, puxo um filho meu, põe uma roupa rasgada e está resolvido. Meus amigos,
essa realidade o fez repensar. 40% dos moradores de rua que ele conheceu não usavam drogas. Estavam ali por uma escolha de comodidade e conforto. Na rua. Para nós que cremos na mordomia dos talentos divinos, cremos em Deus, oramos a Ele, esperamos a provisão dEle. Quem não usa drogas e escolhe a rua por comodidade, sim, deveria ser responsabilizado, pois todo cidadão, como administrador dos dons dados por Deus, deveria contribuir para a sociedade, cumprindo seu papel e não vivendo de artimanhas. Você conhece pessoas que vivem em cima de artimanhas? Nós temos visto aqui em Erechim mesmo a dedicação do poder público em poder tirar pessoas de uma situação do Bolsa Família, que é receber uma esmola, onde a pessoa possa ter mais dignidade trabalhando numa empresa e aumentando a sua renda. Pasmem, existem pessoas que querem continuar sem trabalhar, somente recebendo o Bolsa Família, sem almejar um crescimento. Que Deus abençoe e ajude para que você não seja uma dessas pessoas. Que você possa permitir que novos sonhos, novas conquistas brotem em seu coração e Deus lhe ajudará. Vamos agora nos voltar para uma das mais poderosas verdades que Jesus nos apresentou. Encontramos no Evangelho de João. Você que é leitor da Bíblia, fica no Novo Testamento, no capítulo 16 e o verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem não é apenas uma profecia de que teremos lutas, mas uma promessa da paz no meio da tempestade e a certeza da vitória em Cristo. A dor, meus irmãos, é de fato inerente à condição humana. Ela não discrimina classe social, etnia ou escolaridade. No mundo tereis aflições, como disse o próprio Jesus. Mas a grande questão, o cerne da nossa resposta de fé é: como reagir à dor? Nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro que gerencia nossos comportamentos complexos, só está totalmente formado por volta dos 21 anos. Até lá, nós, como pais e mentores, temos o papel crucial de ensinar a criança a sofrer e a manifestar a dor na medida certa, guiados pelos princípios imutáveis da Palavra de Deus. Uma dor pequena, expressa com um escândalo desmedido, ou uma dor reprimida, pode formar um adulto disfuncional, incapaz de discernir a verdade em meio à adversidade. E mais importante, incapaz de entregar suas dores ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Essa calibração da emoção é a essência da inteligência emocional que se manifesta plenamente quando alinhada à sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, que nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Leia lá em 1 Pedro capítulo 5. Então, 10% do que acontece, 90% do que você faz com isso, é a perspectiva da fé em Cristo. Porque todos nós temos problemas, mas a verdadeira tragédia não é o que nos quebra, mas como reagimos a isso. Você pode se vitimizar, chorar, culpar o mundo, ou pode, pela graça de Deus, levantar a poeira e encontrar um novo caminho, impulsionado pela inabalável esperança que só encontramos, sim, em Cristo Jesus. É exatamente nesse ponto
que a fé se torna o nosso inquebrantável alicerce, a rocha que não se abala. Pois nós sabemos com toda a certeza da nossa alma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8 e o verso 28. Essa verdade não significa que a dor será agradável ou que teremos sempre um sorriso no rosto, mas que Deus, em sua infinita sabedoria e amor inesgotável, tem um plano divino, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. E quando o poder de Deus entra em ação, ele transforma a adversidade em crescimento espiritual e, acima de tudo, para a glória do nome dele. Só que agora surge a pergunta: mas como aprender a lidar com esses 90%? A escola não nos ensina sobre isso. A sociedade não nos prepara para a profundidade da alma. Temos duas passagens bíblicas que são o cerne, o próprio pulsar de uma vida cristocêntrica. Olha só o que diz no Evangelho de Mateus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Uma passagem gloriosa, poderosa, e mais, vamos ler agora em Romanos capítulo 12 e o verso 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poderdes conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo compara um atleta da fé que se prepara para a corrida. 30 minutos diários de oração fervorosa, leitura da palavra que ilumina a alma e profecia para alimentar o espírito. Então, 30 minutos de trabalhos emocionais, cuidando da alma, feridas e buscando a cura interior que só o toque de Jesus pode dar. E 1h30 de exercícios físicos para o corpo, honrando o templo que nos foi dado para a glória de Deus. À noite, antes de dormir, que tal 20 minutos de estudo para a cognição, buscando conhecimento que edifica e alinhando a mente com os próprios pensamentos de Cristo? Como está escrito no livro de Josué, palavra gloriosa que nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Nosso carinho aos patrocinadores: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. É o programa Com Fé é Possível, trazendo a presença de Deus para dentro da sua casa. Através dessa mensagem, estamos procurando motivar você a esmagar o orgulho à luz do Evangelho. A humanidade tem uma tendência de não assumir o próprio destino, transferindo a culpa para os pais, governo, passado ou para qualquer outro fator externo. Essa ausência de autorresponsabilidade tem raízes teológicas profundas na trágica história de Adão e Eva, aqui bem no comecinho, primeiro livro da Bíblia. Você já conhece. Quando Deus confronta após o pecado, Adão, em sua fraqueza, culpa Eva e, por extensão, até mesmo Deus. A mulher que tu me deste. Eva, por sua vez, culpa a serpente. E um ciclo vicioso de negação, de culpa, vai se repetindo
dolorosamente na história humana, mostrando a persistência do orgulho, essa herança maldita da queda. Sim, um dos grandes problemas do ser humano é o orgulho, uma rebelião aberta contra a soberania de Deus e uma resistência feroz à humildade que o Evangelho apresenta para todos nós. O orgulho tem em si manifestações diferentes, cada uma mais sutil e destrutiva que outra. Autossuficiência, mentira, vaidade, prepotência, desonra, desrespeito, desobediência, a própria rebelião e todas as atitudes de ingratidão. Mesmo quem diz, não sou orgulhoso, pode ser autossuficiente, vulnerável ou odiar ser criticado por qualquer coisa. Tudo são faces enganosas do orgulho. Irmãos e amigos, observem que até crianças pequenas, quando brigam, acusam umas às outras, sem que ninguém as ensine a fugir da responsabilidade. Isso prova que o orgulho está no DNA humano, uma consequência direta da queda da natureza pecaminosa que herdamos. A única forma de educar verdadeiramente, de transformar corações, é ensinando a humildade desde cedo. Um caminho que é pavimentado unicamente pela graça redentora do Senhor Jesus. Todas as vezes que a palavra de Deus aborda situações do dia a dia, com certeza ela vai envolver aquele lado orgulhoso que a gente nem percebe. É como uma pessoa com mau hálito. Você já se aproximou? Já conheceu? A pessoa não percebe que tem mau hálito, mas os outros percebem de longe. O orgulho também é assim. Muitas vezes nós pensamos que somos humildes, mas as pessoas que conversam conosco, que se aproximam, acabam percebendo que o orgulho está no alto, está no auge da vida da pessoa. Meu amigo, meu irmão, entrega a tua vida para os cuidados do Senhor Jesus. Se arrependa agora dos seus pecados. Entregue sua vida para que Ele possa fazer a gestão, trazer a direção. E uma das primeiras coisas que Deus precisa remover é o orgulho. Orgulho daquilo que nem temos, orgulho daquilo que fazemos. Que Deus abençoe, que esta palavra possa frutificar, trazendo grandes bênçãos para você e para toda a sua família. Alguém poderá perguntar, mas tem cura para o orgulho? Como sair dessa prisão? Tem sim. A auto-humilhação e redenção em Cristo. Encontramos um pilar inabalável da nossa fé cristã, uma promessa que ecoa esperança e restauração. Como diz a palavra do Senhor, segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A chave é a auto-humilhação. Não é a humilhação imposta de fora, a que nos agride e envergonha, mas aquele ato voluntário, a decisão consciente e rendida de reconhecer os próprios erros e, mais importante, de pedir perdão a Deus e também ao próximo. Humilhar-se para Ele não é ser agredido ou ofendido, é encarar a dura verdade sobre os próprios erros e tudo isso à luz límpida e inquestionável da palavra de Deus. A auto-humilhação gera humildade verdadeira, que por sua vez gera sabedoria divina, e essa sabedoria, por sua vez, gera santidade, um processo glorioso de santificação que nos aproxima cada dia mais do caráter perfeito do Senhor Jesus.
É quando nos esvaziamos de nós mesmos que Deus pode nos encher do seu Espírito Santo. Analise se o orgulho não está destruindo algumas coisas em sua vida. Talvez o seu casamento, ou até mesmo o convívio com pessoas que têm fé em Deus e não suportam conviver em meio à arrogância. A religião, com suas regras e doutrinas, pode sim doutrinar comportamento e impor uma fachada, mas a auto-humilhação é o que verdadeiramente transforma o caráter de dentro para fora, através do poder vivificador do Espírito Santo. Sim, é jogar-se, render-se diante de Deus, confessando seus erros, dependendo dele completamente e não das suas próprias mentiras e ilusões. E como pais, que forma podemos cuidar, proteger nossos filhos para que também vençam o orgulho? Somos chamados a discipular nossos filhos no caminho do Senhor. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 6, e a partir do versículo 6 diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa e quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensine seus filhos quem eles têm que ser, antes do que eles têm que fazer e o que eles precisam ter. Quantos pais, em sua boa intenção, focam apenas no fazer? Estude, tire boas notas, vá para o inglês, e dessa forma acabam pulando a base fundamental do ser. Ser íntegro, amoroso, temente a Deus, ser um servo de Cristo. A melhor metodologia para seus filhos está enraizada em princípios bíblicos que formam o caráter de Cristo neles. Crer em Jesus, viver seus ensinos, é muito maravilhoso. Segundo as Escrituras, nós quebramos as cadeias do orgulho, praticamos o perdão para se ter uma vida leve, renovada, e aprendemos, inclusive, a lidarmos com o sucesso no dia a dia. Que essa palavra possa frutificar em seu coração, em sua mente. Amém? Vamos orar? Se possível, feche seus olhos. Soberano e poderoso Deus, muito obrigado por mais um momento tão especial em que compartilhamos a Tua palavra. Precisamos, Senhor, aprender cada vez mais para vivermos uma vida melhor. Eu te peço, querido Deus, remove de todos nós toda e qualquer atitude de orgulho, o orgulho que destrói, o orgulho que machuca. Pai, que nós saibamos perdoar, que nós saibamos demonstrar amor e carinho para o próximo. Pessoas que estão precisando hoje de um abraço, de apenas uma palavra de apoio. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro nesta hora, Senhor, para que haja cura em cada coração. Senhor, eu oro também pelas pessoas que estão doentes, pessoas que por muitos anos estão enfrentando crises, dilemas, muitas provas. Te manifesta, querido Deus, curando agora a pessoa do câncer, curando a pessoa dessa lepra do pecado, curando de todos os traumas e situações que somente trazem dor. Em nome de Jesus eu profetizo bênçãos chegando, o poder de Deus transformando tudo aquilo que precisa ser tocado pelo Deus eterno. Senhor, que esta casa, ao ouvir a palavra, possa compartilhar e desfrutar da Tua presença, da paz que excede todo o entendimento, da alegria que vem para todos os filhos amados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham aqui na TV Erechim e nós queremos deixar aqui na tela o telefone para o seu contato.
para você pedir uma oração, para você que precisa de um esclarecimento, de uma orientação para a sua vida, pode entrar em contato. Eu, como pastor aqui em Erechim, bem como nossa equipe de apoio, estará lhe ajudando e você não precisa pagar por isso. Nós fazemos porque queremos lhe ajudar, levando uma mensagem de transformação para toda a sua família. Também nós queremos convidá-lo a estar conosco. Venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo. Estamos bem no centro da cidade aqui em Erechim, na rua Torres Gonçalves 696, todas as quintas, 19h30, e aos domingos um pouquinho mais cedo, às 19 horas. Nunca esqueça de levar também os filhos. Nós temos equipes preparadas, salas especiais para isso, para que enquanto você ouve a mensagem da Palavra de Deus para os adultos, as crianças também ouvem histórias bíblicas para avançarem, para crescerem, desenvolverem o seu caráter segundo a vontade de Deus. Um abraço e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.